Pode se sentar, querido, no teu lugar. Aleluias. Só o Senhor é digno de louvor e de honra, glória, força e poder. Aleluias. É muito forte esse texto. A Bíblia diz que os 24 anciãos se prostrarão diante dele, lançarão as suas coroas diante dele e dirão: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro de receber honra, força, poder, riqueza, glória. Aleluias. Você imagina, querido, o que é você presenciar isso? Majestoso. A nossa alma tem que criar uma expectativa em Deus, para que esse dia chegue. Eu não consigo imaginar que um crente não sonhe com esse dia. A gente está tão envolvido com as coisas da terra que a gente se esquece das ruas de ouro, dos lugares que o Senhor tem preparado para nós. João capítulo 14 diz que o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, e disse para eles: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Imagina o lugar. Imagina o lugar, querido. Ah, Senhor. Sem demora, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Mateus, capítulo 12. Abre o seu coração, deixa o rio de Deus fluir. Mateus, capítulo 12. Versículo 42. Achou aí, querido? Mateus capítulo 12, versículo 42 diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Meu Deus. Feche os teus olhos, Pai. Enche-nos do teu Espírito. Reina o Senhor, tremam os povos. Enche-nos do teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos do entendimento, o nosso coração, para podermos, ó Deus, entender, mergulhar no nível mais profundo da Tua presença. Que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, para a glória do Senhor,
em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, podeis assentar. Aleluia. Queridos, eu estava meditando na palavra, e o rio de Deus, o Espírito Santo começou a ministrar uma palavra muito forte, que eu queria compartilhar contigo nessa noite. Na verdade, desde ontem que o Espírito Santo tem ministrado essa mensagem ao meu coração, e algumas madrugadas que eu já não tenho dormido, Deus tem me acordado preocupado com o aprisco do Senhor Jesus. E Deus me levou a esse texto da rainha do sul, que é a rainha de Sabá. Nós pregamos isso alguns dias atrás, sobre a rainha de Sabá. Quem não assistiu, nossa mensagem está lá no nosso canal, que, diga-se de passagem, uma tremenda revelação do Espírito de Deus. Então, é nosso canal, querido, esse mês de agosto, só abre um parênteses aí, no Facebook, que alcançou quase 45 mil pessoas. Você pode aplaudir Jesus aí? 45 mil pessoas. Quando nós iniciamos as nossas transmissões, era 5 pessoas. E eu falo isso não é para minha glória, não, irmão. Que Ele cresça e que eu diminua. Sou um vaso de barro. A honra e a glória para Ele, para sempre e sempre. Mas eu compartilho isso para você entender a magnitude do alcance da palavra de Deus. E Deus providenciou esses dias para isso, querido, para que as pessoas sejam alcançadas. E o texto que nós lemos aqui, Deus começou a falar comigo através da palavra, porque essa rainha do sul, ela representa algo profético, fazendo uma alegoria, fazendo uma comparação. Essa rainha do sul, ela simboliza uma igreja que busca a sabedoria. Assim como a rainha do sul, a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus Cristo discursando, disse: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Olha só, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eles aqui, quem está convosco e é maior do que Salomão. Você pode aplaudir Jesus, querido? A igreja que busca a sabedoria de Yeshua julgará aquela que não deu ouvidos. O Espírito Santo começou a falar isso comigo. A igreja que busca a sabedoria de Deus, do Senhor Jesus, julgará aqueles que não buscam. Muitos serão julgados por não darem ouvidos à voz do Espírito Santo. Muitos estão fazendo de surdo quando o Espírito Santo, quando o Yeshua bate na porta do seu coração e diz: se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, eu entrarei. Mas muitos estão fazendo de surdo. Sabe, querido, esses dias eu fiquei, vou falar triste, porque o Espírito Santo é a nossa alegria, mas desapontado com muitas coisas que a gente vê, ouve. E quem nos consola é o Espírito de Deus. Quem nos levanta é o Espírito de Deus. E nós estamos aqui há quase 11 anos ministrando a palavra de Deus para as pessoas. Muitas vidas foram transformadas. Os irmãos e as irmãs são testemunha disso. Mas muitos ficaram pelo caminho.
Alguns estão ficando hoje pelo caminho, porque não estão dando e não estão buscando. A Bíblia diz que a rainha do sul veio dos confins para buscar a sabedoria de Salomão, e Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. E ele estava falando para os fariseus que dizia que queria pegar ele de todo jeito. Olha, vocês estão do lado e não estão valorizando quem é maior do que Salomão. A igreja que busca a sabedoria de Yeshua, de Jesus, o Cristo, o Messias das nações, ela julgará aqueles que não deram ouvidos. Então não se preocupe se você é humilhado. Bem-aventurados sois vós, Mateus capítulo 5, quando vos injuriarem e todo mal disserem contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aleluias. Sabe, saiu aquela notícia daquela mulher lá que matou o marido, mandou matar o marido, e as pessoas ficam caçoando daquilo, brincando com aquilo, e fazem muita chacota com aquilo, mas aquilo ali é vergonha para o reino. Aquilo, o Senhor Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Antes fora que não houvesse nem tivesse nascido. Melhor fora colocar uma pedra no pescoço, disse Jesus, e se lançasse no mar. Jesus está falando que era melhor ele morrer, que era melhor ele tirar a própria vida. Olha só, irmão, porque faz tropeçar os meus pequenos. E muitos não estão dando ouvido à voz do Senhor. Olha, querido, é muito bom a gente pregar de bênção, de prosperidade. É muito bom a gente falar dessas coisas. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A rainha do sul simboliza uma igreja que busca a sabedoria do alto. Você tem buscado a sabedoria do alto? Você tem buscado a sabedoria de Jesus? Os ensinamentos: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Quem obedece às minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. E muitos chacotam, muitos fazem piadas de homens de Deus por causa dessas vergonhas. Nós ficamos num descrédito por causa dessas coisas. Muitos criam barreiras para não ir na casa do Senhor, mas na verdade será condenado do mesmo jeito. E muitos, quando a gente fala do amor de Cristo, falam assim: não vem falar mais disso comigo, porque se até a pastora está matando, eu prefiro ficar no bar. Pois quando a água encostar lá, meu irmão, chama o dono do bar para orar para você, com perdão da palavra. Quando os teus dias forem dias de miséria, chama lá alguém para orar para você. Quando não restar mais esperança, chama. Não tem nada contra dono de bar, irmão, pelo amor de Deus. Mas os prazeres deste mundo não salva ninguém, pelo contrário, é passageiro. E aqueles que não deram crédito, aqueles que não ouviram o que o Espírito tem falado, serão julgados por aqueles que ouviram. Se você tem dado ouvido, meu irmão, se prepare, porque você vai julgar aqueles que um dia caçoaram de você. Pastor, mas isso é, onde que está isso na Bíblia? Tá, vou te falar daqui a pouquinho. Um versículo anterior, em Mateus 12:41, a Bíblia diz assim: os ninivitas se levantarão no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior do que Jonas? A igreja que se arrepende condenará aquela que não se arrependeu. Está entendendo, igreja? Os ninivitas eram um povo mau, mas se arrependeram. Se você se arrepender, você vai ter, meu irmão, graça sobre a tua vida. No entanto, aqueles que ouvem e não se arrependem serão julgados por aqueles que ouviram. Olha o que Jesus falou, meu irmão. Os ninivitas, que eram um povo terrível, vai julgar quem? Aquela geração lá. Os ninivitas se levantarão no juízo e julgará esta geração incrédula, porque ouviram a pregação de Jonas. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas saiu no meio de Nínive e disse: olha, arrependei-vos que Deus vai mandar chuva, vai mandar fogo do céu, vai destruir tudo. Era só isso que ele falava: arrependam-se, porque o fogo vai cair do céu, vai queimar tudo. Jonas não tinha homilética, Jonas não tinha teologia, Jonas só tinha o Espírito de Deus dizendo que o juízo do céu viria sobre aquela terra. Mas os pastores de Deus hoje têm falado, e não têm dado crédito à nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa geração será condenada por aquelas que se arrependeram. Pois a igreja que se arrepende condenará a que não se arrepende. Pastor, me dê uma base bíblica para isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Abre, eu faço questão. Você que está me assistindo, faço questão que você abra sua Bíblia. Você acha que a gente está inventando evangelho? Tá não. Quando Deus fala, meu irmão, Ele mostra tudo que Ele já fez por nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: ora, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Está escrito isso aí na tua Bíblia? Está escrito, irmão? 1 Coríntios 6, 2: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Acorda, igreja. Está vendo aí? Deus vai nos constituir juízes. Quem são esses santos, pastor? Quem é santo? Aquele que é separado. Santo aquele que foi banhado pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que buscaram se arrepender dos seus maus caminhos. Aqueles que santificaram as suas vestes no sangue precioso de Jesus Cristo. Aqueles que ouviram e se arrependeram. Aqueles que, a exemplo da rainha de Sabá, buscam a todo custo ouvir a sabedoria do grande rei, que é maior do que a sabedoria de Salomão. Daqueles que nasceram, a Bíblia diz que não houve ninguém como Salomão em sabedoria. Eis aí quem é maior do que Salomão. Eis aí quem é maior do que Jonas, que ganhou toda uma cidade, 120 mil almas, a Bíblia diz. Uma cidade, já viu isso? Uma cidade inteira se converter com uma pregação? Meu Deus, isso é avivamento. A Bíblia diz que o rei de Nínive decretou jejum por dias e falou assim: nós nos arrependemos, deixa Deus mandar fogo não. E se arrependeram, e Deus não destruiu aquela cidade. Aqueles que se arrependem não serão destruídos, mas aqueles que ouvem essas palavras. Quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Só resta uma grande aflição, é o que a Bíblia diz.
Lá no Salmo 23, versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha só, sabe o que é isso, querido? Deus vai preparar uma mesa, meu irmão, na presença dos nossos inimigos. Do povo de Deus são aqueles que são inimigos de Deus. Jesus disse: quem não junta, espalha. Quem não é por nós, é contra. Então quem são os nossos inimigos? São aqueles que são inimigos de Deus. E lá em João, 1 João, se não me falha a memória, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Os inimigos de Deus são aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus e amam os prazeres do mundo. Pastor, mas então ninguém vai para o céu. Querido, não estou falando que nós não temos pecado. Eu não estou dizendo, porque o próprio João diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E ele mais diz: olha, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se vocês pecarem, não se esqueça que você tem um advogado, a saber, Jesus Cristo o justo, que ele intercede por nós junto ao Pai. Nós temos um advogado. E que advogado, né, irmão? Vai diante de Deus e fala assim: Pai, eu derramei sangue por ele. Pai, eu derramei sangue por ele. Ele crê em mim, Pai. Mesmo nos pecados dele, ele crê em mim. Ele crê. Ele se arrependeu. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós. E aí o salmista diz que o Senhor prepara um banquete. Eu imagino, querido, que no grande dia, no juízo, uma grande multidão, e Deus separando alguns grupos, e você lá, nós julgando, porque é isso que a Bíblia diz. Imagina aqueles teus acusadores. Isso é preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Imagina aqueles que te humilharam. Imagina isso. Agora diante de você, não porque você é melhor, mas porque você foi banhado no sangue do Cordeiro. Nós somos justificados mediante a fé. Então nós somos justiça de Deus. Nós não merecemos, mas porque nos arrependemos, e porque, como a rainha de Sabá buscou de longe uma sabedoria, a igreja que busca a sabedoria do Cristo vivo, ressurreto, ela vai, meu irmão, se levantar e condenar essa geração incrédula. Imagina aqueles que humilharam, aqueles que riram de você porque você agora estava com a Bíblia debaixo de um braço, aqueles que fecharam a porta na sua cara, aqueles que disseram que você estava indo para a igreja dar dinheiro para o pastor. Agora você vai estar diante dele. Aliás, ele vai estar diante de você para ser julgado e condenado, porque você ouviu e não creu. Você já está condenado. Você vai dar só o veredito para ele, vai bater só o martelo, porque os santos julgará o mundo. Está na palavra. No Salmo 1, versículo 5 diz: por isso no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Está entendendo, igreja? Por isso que eu falo para você: vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena não se assentar na roda dos escarnecedores. Vale a pena, meu irmão. Muitos, quando dizem para você que você é bobo, que você é louco, você faz isso por amor a isso,
você simplesmente não dá ouvidos, mas dá ouvidos assim: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Quando as pessoas olharem para você e te condenarem, te julgarem, você só vai se lembrar dessa voz que o Espírito Santo fala hoje: vinde benditos do meu Pai. No entanto, aqueles que gozaram de você e não se arrependeram, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele vai vir separar os bodes das ovelhas. Então, querido, o que nos resta? Ser como a rainha de Sabá, que paga um preço para ouvir a sabedoria do grande rei. Nesses dias, querido, eu tenho lido tanto Provérbios. Eu tenho falado: Deus, eu quero a sabedoria do alto. Eu quero uma inteligência diferenciada do reino. A Bíblia diz: pedi a Deus sabedoria, que a todos dá deliberadamente. Eu tenho pedido: Senhor, me dá sabedoria. Não precisa ser como de Salomão, não, Jesus, não é porque aí já é querer demais, mas me dá sabedoria, me dá uma inteligência espiritual acima, para que eu possa compreender as estações, para que eu possa compreender a esfera espiritual. Eu louvo a Deus porque o Senhor já tem nos dado tanto discernimento de tantas coisas que muito, o Senhor tem nos dado palavras, o Senhor tem nos dado revelações que tem hora que eu falo assim: meu Deus, eu sou comedor de farinha mesmo, misericórdia. Eu vejo a minha pequenez na grandiosidade da revelação do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: por isso que eu julgo e esterco todas as coisas, pela excelência do Evangelho de Cristo Jesus. Porque quando a gente vai mergulhando, aprofundando nas riquezas espirituais, todas as outras coisas são esterco, são muito pouco em relação à grandeza e à glória do Senhor. É tanto que a Bíblia diz que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo por causa da excelência das revelações. Você imagina? Para que ele não se engrandecesse. E por 3 vezes ele orou. O que Deus falou com ele? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A Bíblia diz que Paulo foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não era lícito nem comentar. Imagina onde que esse homem foi. Muito mais profundo que a rainha de Sabá foi. Muito mais profundo. E é isso que Deus tem para nós. Que o Senhor abra os teus olhos, meu irmão, espirituais. E você que está cego, que o Espírito de Deus possa mostrar a tua nudez, possa mostrar a tua pobreza e a tua miséria, porque quando a gente reconhece o poder de Deus, a gente reconhece as nossas misérias. O Senhor Jesus Cristo nas cartas lá para as igrejas, Ele disse: olha, você acha que você é rico, mas eu te digo que você é um pobre, cego e nu e miserável. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado. O que Jesus estava falando para eles? Olha, compra de mim a sabedoria, como a rainha de Sabá fez com Salomão. Eu estou aqui, a fonte inesgotável de riqueza, onde a traça nem a ferrugem vai poder corroer. Você quer essa riqueza? Meu Deus, o que eu mais quero? A riqueza do alto, que vem dos céus para as nossas vidas. Que o Senhor abra os teus olhos
para buscar a sabedoria daquele que é maior do que Salomão, daquele que é maior do que Jonas, daquele que é maior do que Abraão. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 56, Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou muito feliz. Jesus então respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Porque os judeus idolatravam os patriarcas. Os judeus sempre fazem, nós somos descendentes, somos filhos de Abraão. E ele disse: olha, antes de Abraão. E Abraão viu esse dia. Eu creio que Deus abriu os olhos espirituais de Abraão e mostrou revelou a excelência do poder e dos mistérios de Yeshua. Porque Jesus disse que ele viu e se alegrou. E antes de Abraão existir, eu sou. Todos aqueles que vocês idolatram, antes deles existirem, eu já era, eu já estava lá. Ah, Deus, eles são meus servos, eles são meus servos. Louvado seja Deus. Fique de pé no teu lugar, querido. Eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor. Feche os teus olhos. A rainha de Sabá, a rainha do sul, ela simboliza uma igreja que não mede esforços para buscar a sabedoria dos céus. Sabe, eu comecei a pesquisar e eu comecei a aprofundar na rainha de Sabá. Os historiadores falam que ela ficou mais ou menos 7 meses em Jerusalém, e alguns falam que ela veio e ela teve né? Isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Isso é história. Os historiadores falam isso, livros antigos, de que ela teve um filho de Salomão. Sabe, no ano de 1992, os israelitas, só para poder resumir a história, eles foram, sabe aonde? Lá na Etiópia, que é o lugar de Sabá, a rainha de Sabá no local, e resgataram mais de 14 mil judeus negros, que existia lá há milhares de anos. Que eles acreditavam que eram descendentes de Salomão. Hoje, em Israel, vive mais de 135 mil judeus negros, descendentes desse povo. Deus cuida dos seus. Eles falavam hebraico fluente. Eles tinham os costumes hebraicos. Quem levou isso? E os historiadores falam, inclusive o último imperador da Etiópia, eles acreditavam que ele era descendente de Davi, de Salomão. E foi um grande estadista que foi morto em 1974. Depois você pesquisa isso aí, foi tudo eu pesquisei na internet. Eles acreditavam. E inclusive no ano de 1934, ele fez um discurso nos Estados Unidos que virou um memorial, de que eles ficaram estarrecidos com a eloquência e a sabedoria das palavras dele. Muita coincidência, né? Tudo isso, querido, porque uma mulher saiu de um lugar à procura da sabedoria dos céus. E quando a gente busca a sabedoria dos céus, isso frutifica na nossa vida, gera herança, gera herdeiros de bênção, de paz, de alegria. Busca a sabedoria de Yeshua, querido. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
Vem um vento, vem a tempestade, vem contra, mas ela permanece firme. Feche os teus olhos, Pai. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome nessa noite. E te pedir, meu Pai, que o Senhor nos abençoe com graça. E a exemplo da Rainha do Sul, nós queremos ser uma igreja que busca a sabedoria dos céus. Que essa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, reunida aqui, seja conhecida como a igreja que busca ao Senhor, que busca a sabedoria, que busca o amor do Senhor, que busca o teu Santo Espírito, que busca os dons espirituais, que busca a revelação do alto, que glorifica o teu nome, que honra o teu nome, Senhor. Meu Pai, eu oro agora por aqueles que estão de olhos fechados, espiritualmente falando, aqueles que estão com ouvidos tampados, que o Senhor possa, meu Deus, descortinar e mostrar a realidade espiritual de cada um deles, que não haja dúvida de quem são, de como estão. Revela, Senhor. Gera temor, para que eles não sejam colocados no juízo e serem condenados. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Eu oro nessa noite, te louvo por causa da excelência das revelações que o Senhor tem nos dado. Que possamos, ó Deus, colocar em prática e frutificar. Meu Deus, como ministro do Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobre cada vida aqui, aqueles que nos assistem, com mão forte e poderosa, meu Deus, esteja sobre cada um deles. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluias. Louvado seja Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que nos assistem, que nos acompanham pela internet. Que Deus lhes dê sabedoria e não se esqueça das ministrações que o Espírito Santo tem dado, tem revelado. Anote-as na tábua do teu coração. E não se esqueça, meu irmão, você tem uma responsabilidade. Hoje nós carregamos uma cruz, mas um dia nós vamos julgar, nós vamos estar em posição de honra, de glória, porque é isso que Deus faz com aqueles que o buscam. Ele honra. Nós nos assentaremos com Ele na glória. É o que o apóstolo Paulo diz. Que Deus abençoe sua vida.